Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com a última análise de Free Agents. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. É o nosso 6º episódio, são curtinhos, mas foram 6 desde segunda-feira, então bastante conteúdo. E ainda vai ter podcast essa semana, então não falta Bola Presa para essa semana movimentada de basquete. Gente, o podcast vai ser nosso 7º vídeo da semana. Nossa senhora, estamos trabalhando. Cansou da nossa voz, da nossa cara? É. Mas nosso cara tá em HD agora, você que tá vendo no YouTube. Tá bem mais nítido de cansar. Ou seja, tá bem pior. Bom, hoje a gente tá aqui pra falar dos times frustrados, ou quase isso. Não sei se esses times realmente saíram perdendo, não quis chamar de os derrotados da Free Agency. Você não quis porque você sabia que a massa ia não, te tipo, apedrejar apanhar, na rua. É. Mas eu acho que foram os times que claramente não conseguiram tudo o que queriam, que saíram mais com um plano B do que com um plano A. E aí a gente pode discutir agora o quão ruim é ter saído com um plano B, porque tem uns casos que eu acho que o time, a longo prazo, vai achar que saiu ganhando. Faz sentido. Às vezes você quer muito manter um jogador e, no fundo, você tá escapando de uma bala, né? Um time foi lá e ofereceu mais e te salvou. Exato. Mas, de qualquer forma, são os times que queriam alguma coisa, não saiu exatamente do jeito que eles estavam planejando, a torcida às vezes está um pouco frustrada. A gente vai falar de Boston Celtics, Toronto Raptors e Denver Nuggets para fechar essa nossa sessão. Para você que quiser ver toda a lista de free agents, tem o link na descrição, tem o link no bolapresa.com.br, é a nossa planilha, o painel de free agents, está fixado no topo do Twitter também, tem lá os 100 e tantos nomes, para onde foi, qual foi a duração do contrato, o valor do contrato e etc. Boa. E aproveitando que esse é o último vídeo da nossa série, aperta aí, segue o nosso canal no YouTube, aperta o sininho, assina a Bola Presa, na bolapresa.com.br, faz toda a etiqueta correta internetística. Isso. E se você estiver ouvindo só no podcast, tem aplicativos de notificação também para você ser avisado de quando tem episódio novo. Geralmente é só de sexta-feira, mas essa semana especial tá saindo tudo que é dia. Isso, 2020 é sempre uma surpresa. Vamos começar com o Boston Celtics, que parece o time mais frustrado de todos. O Boston Celtics perdeu o Gordon Hayward e o Brad Wanamaker. O Wanamaker, importante reserva, mas substituível. O Gordon Hayward foi uma derrota um pouco mais sentida. Ele tinha um player option, ele podia não virar free agent, era só aceitar os 34 milhões de dólares que ele tinha para receber nesse ano, mas ele disse que não, vou virar free agent. Ou seja, ele estava confiando que ele iria conseguir um contrato muito mais longo, o que é uma coisa importante para ele depois de tantas lesões. Aos 30 anos de idade, com várias lesões, era mais importante ter 4 anos garantidos do que os 34 nessa temporada. Mas a gente sabia que o agente dele tinha ouvido coisas por aí, né? Claro. Ninguém abre mão assim sem saber o que está no mercado. E no fim das contas, como a gente disse no episódio do Hornets, ele recebeu 120 milhões por 4 temporadas. Fantástico. E o Celtics estava disposto a oferecer 100 milhões, algumas notícias dizem isso, não é 100% confirmado, 100 milhões por 4 temporadas, e o Pacers também. Mas para o Pacers pegar, teria que ser um sign and trade com o Celtics. Então, o Pacers não podia só ir lá pagar, tinha que mandar alguma coisa. Eles não tinham espaço salarial para isso. Né? E aí, se você levar em consideração alguns repórteres que estavam acompanhando mais de perto, o Pacers teria oferecido Miles Turner e Doug McDermott. E o Celtics falou, não, eu quero Miles Turner e o TJ Warren. Ok, e uma piscina. E aí o Pacers falou, vai te catar, meu filho. Eu imagino, assim, essa parte eu não tenho as informações. Go pick yourself, my son. No original. Isso. E não rolou, e ficou nesse troca, não troca, o Gordon Hayward falou, estão me dando 20 milhões a mais do outro lado da rua, eu tô indo, tchau. E aí ficou Pacers e Celtics chupando o dedo. Isso, o Gordon Hayward pensou, eu não quero tanto assim ir pro Indiana Pacers, né? Eu sei que eu nasci em Indianápolis, fiz faculdade em Indiana, mas 20 milhões a mais? Ou seja, a justificativa geográfica que muita gente usa para tentar ver onde os jogadores vão parar é muito menor do que a justificativa financeira. E pro Pacers pode ter sido uma frustração, mas eles estão com o Miles Turner, com o TJ Warren, o Oladipo, Doug McDermott. Eles, no mínimo, mantêm um time que é um time interessante, que saiu bem na última temporada. E se for para trocar o Miles Turner, eles podem trocar ainda por outros jogadores NBA afora.
O Celtics que perdeu alguém de verdade. Exato. Porque Sem receber nada em troca. Isso, jogadores que têm a possibilidade de expirar seus contratos, em geral, são trocados só para o time não perder nada. Porque o Celtics não está exatamente abrindo espaço salarial, eles também já estavam estourados. Acabaram de assinar a extensão de contrato do Jason Tatum. Exato, então eles não vão poder pegar o salário que abriu e contratar outro jogador no lugar dele. De não 20 e tantos milhões. Não, né? era muito melhor ter trocado por coisas que tapassem esse buraco. Não aconteceu. O Celtics foi um pouco teimoso e acaba ficando de mãos vazias depois de ter passado 2 temporadas apostando no Gordon Hayward. E parece... E é um tema recorrente, por isso a torcida do Celtics está tão frustrada. 2 coisas são temas recorrentes. Perder alguém de graça, porque o Al Horford foi embora de graça, o Kyrie Irving também e agora o Hayward. São 3 All-Stars, 3 jogadores caros que foram embora do Celtics sem o Celtics receber nada em troca. É que o Celtics tem essa postura de a gente tem tantos nomes, a gente tem tantos jogadores que a gente tá aqui desenvolvendo, a gente não vai ficar fazendo trocas que não nos agradem. E aí acaba perdendo por nada, né? E quando o Kyrie saiu, eles contrataram o Kemba. Okay. Então, tipo, ó, é como se fosse uma troca. É isso, porque eles não estavam com o teto salarial estourado. É, por um jogador mais simpático. Pode não ser melhor, mas simpático. Então... Que acredita mais na Terra redonda. Na Terra ser esférica. E tem outro tema recorrente, além de perder jogadores de graça, que é não fazer troca. Porque a gente não sabe o quanto disso sempre é 100% verdade, mas é todo ano milhões de especulações de, sei lá, Kevin Love no Celtics. Ah, mas o Kevs pediu uma coisinha a mais e o Celtics, o Danny Ainge não quis mandar. Fala o nome que você quiser. Kawhi Leonard. Ah, não, mas é só um ano que ele tinha garantido. Ele não quis abrir mão de um monte de coisa igual o Raptors abriu. O que é compreensível. Então é compreensível, mas times que querem ser campeões arriscam, né? Fazem essas movimentações, essas trocas que não são perfeitas. O Celtics quer sempre algo perfeito, porque a minha sensação é de que eles acham que os jogadores que eles têm já são perfeitos. Né? Tipo, eles não querem ser sacaneados, eles sempre estão recebendo pouco. Eles não querem perder uma troca. É. E eles superestimam os atletas que eles já têm. E às vezes você ganha todas as trocas, e se ganha muito entre aspas, porque não é uma coisa concreta, assim, de cravar quem venceu uma troca. É mais subjetivo que esporte de nota. É. Mas tem time que vai ganhando um monte de troca e não chega a lugar nenhum. Porque, tipo, eu consegui uma escolha de segunda rodada a mais do que eu deveria, vai nessa troca. Tá, e aí? Você tá disputando o título agora? Então, às vezes o time tá perdendo a troca, com muitas aspas, e na verdade tá pegando aquele jogador que ele precisa pra ser campeão, né? É tipo, o Clippers, quando mandou tudo que tinha e não tinha pra pegar o Paul George. Tipo, eu quero o Paul George. Porque quando vier o Paul George, o Kawhi topa vir também. E agora eu tô na briga do título. O Thunder ganhou aquela troca. O Clippers tem um time pra brigar pelo título. Exato. E se o Clippers é campeão, a gente começa a reconsiderar quem é que realmente venceu aquela troca daquele momento. E o Celtics acho que tá sempre nessa do não, esse negócio não vale, esse não vale a pena. E aí o time tá sempre no quase. São várias finais de conferência perdendo. E eu entendo. Você tá tão perto do título. Com jogadores que são seus, que você não quer fazer uma loucura. É. Mas fica essa frustração. Então, mais um jogador importante, por mais que o Hayward não seja o protagonista que ele foi contratado para ser, que o Jaylen Brown e o Tatum e o Kemba sejam mais importantes no total do Celtics, você perdeu um cara importante e versátil por nada. E tem essa coisa de você já colocou muito dinheiro numa aposta e aí parece que ela finalmente vai se concretizar, mas não é na sua mão. Essa coisa de times que desenvolvem atletas e o atleta acaba sendo trocado ou se desliga da sua equipe justamente quando ele vai chegar no auge. E o Gordon Hayward vai acabar ficando com um pouco desse sabor. Nunca aproveitamos de verdade. Nunca aproveitamos porque lesionou. Caso aconteça, é um grande C, o Gordon Hayward fique saudável no Hornets e tenha uma temporada espetacular, vai ficar com esse amargor de com ele você jogou e comigo deu tudo errado. Se a gente tivesse segurado... Mas tivesse trocado por qualquer coisa, que agora tá de mãos abanando. Exato. Bom, quem o Celtics adicionou na off-season foi o Tristan Thompson. Talvez a resposta para a posição de pivô que eles passaram a temporada inteira procurando. E acho que isso ficou bem claro nos playoffs, porque o Daniel Theis fez uma boa temporada. É barato, é um dos melhores negócios da NBA, mas o Celtics ficou a gente apontou muito isso nos resumos da rodada dos playoffs. Eles tinham muitos pivôs e nunca parecia o ideal. Então, tipo, agora parece que o Theis é o melhor.
Mas o adversário começou a fazer aquilo. Aí eu trago o Canter. Mas o Canter não consegue defender, aí você tem que colocar o Grant Williams. E aí tem o Robert Williams. Eles tinham 4 pivôs e cada um fazia uma coisinha. O Grant Williams era o do small ball. O Robert Williams é o cara atlético. Mas sempre falta alguma coisa. Então, parece, em teoria, muito bom você ter vários pivôs que cumprem papéis diferentes, porque te dá versatilidade. Mas na prática, nos playoffs, o que acontece é que não importa quem você ponha, o time adversário vai explorar aquilo que esse pivô não faz. Então você precisa de um pivô que seja minimamente completo para você causar mais problemas para um adversário nesse momento dos playoffs, em que as táticas, as estratégias podem ser específicas para quem está em quadra. Tem muita gente que defende, o Bill Simmons no The Ringer sempre bate nessa tecla, que ele julga times nos playoffs pelo pior jogador que está em quadra. Perfeito. Então, tipo, você chega nos minutos finais, os últimos 5 minutos do quarto período de uma partida decisiva dos playoffs, quem é seu pior jogador em quadra? Porque é o cara que o adversário vai explorar. É o cara que vai ficar livre no ataque e é o cara que vai ser atacado na defesa. O quanto ele dá conta do recado. E pro Celtics era invariavelmente os pivôs. E pivôs especialistas que fazem alguma coisa muito boa, mas que vão ser sempre o elo mais fraco em algo que existe no basquete nos minutos finais de um jogo de playoff. E aí eles perderam o Canter e trouxeram pro lugar dele o Tristan Thompson, que tava meio esquecido no Cavs, porque o Cavs, desde que o LeBron saiu, não existe. Não existe. Tá lá, acontece. Tem umas pessoas que vão lá e não, eles estão jogando ainda aqui, é verdade. Ouvi dizer. Ouvi dizer. Tem relatos que o Cavs ainda existe. Então a gente ficou meio nessa de... Faz 2 anos que o Tristan Thompson não joga um jogo de verdade. Mas, tipo, ele tá em forma, tem os números dele. Pega muitos rebotes de ataque. E isso era um problema do Celtics. Rebotes em geral. Sem dúvida. O Tristan Thompson parece um pouco mais completo do que todos os outros pivôs que o Celtics tinha, mas eu ainda acho ele bastante explorável por ataques adversários. Ele tem mobilidade bem limitada, velocidade lateral quase nula. Eu acho que marcando no perímetro, na defesa, eu acho ele melhor do que muito desses grandalhões mesmo. Porque ele tem braços muito compridos, né? Ele abaixa o centro de gravidade. Eu lembro que naquelas séries contra o Warriors, o Cavs ficava um pouco mais confortável de deixar ele marcando no perímetro que o Kevin Love, por exemplo. O Kevin Love não valia, mas consegue mais do que o pivôzão tradicional. Pega rebotes, ofensivamente não faz muito, mas até aí vários que o Celtics usava não faziam também. Claro, Então eu acho que ele vai ser o titular e chega para ser o cara que fecha jogo de playoff. Faz muito sentido. Ele parece comprometer muito menos, ser menos explorável, embora ele ainda vai ser o elo mais fraco de qualquer quinteto que o Celtics tenha em quadra. E não sei se é a resposta que o torcedor do Celtics sonhava. É que o torcedor do Celtics sonha com uma grande estrela. De preferência que foi draftada pelo Celtics e nunca veio de uma troca. Bom, o Toronto Raptors é um time que também tentou e não conseguiu segurar seus free agents. Diz a lenda que eles fizeram ofertas de um ano de contrato, tanto para o Serge Ibaka quanto para o Marc Gasol. Gasol foi para o Lakers, Ibaka para o Clippers. Dá para argumentar se faz tanta falta assim, mas não conseguiram. O plano deles era por pelo menos um ano para o Raptors conseguir se manter no topo do leste e ano que vem brigar pelos free agents importantes. Sonham com o Antetokounmpo igual todo mundo. O Marc Gasol era muito importante para a defesa do Raptors, mas nos playoffs tinha muita dificuldade de ficar sequer em quadra. De quão explorável ele era contra ataques que tivessem totalmente focados nele. Então eu acho que o Raptors escapou de uma bala nessa. Eu não acho que o Marc Gasol era o que o Raptors precisava para tapar essa posição de pivô. E eu acho que o Aaron Baines é melhor, é mais versátil, é mais móvel, ele se movimenta melhor em quadra. Arremesso de 3 pontos, exatamente como o Marc Gasol, então ajuda no espaçamento. Acho que na temporada passada arremessou bem melhor que o Gasol. Bem melhor. Passou mais tempo lesionado, mas ele também vai ter minutos mais reduzidos pelo Raptors. Eu acho que é um encaixe perfeito e que ninguém nunca mais vai lembrar do Marc Gasol quando esse Raptors estiver saindo bem na temporada regular. O Ibaka é um problema. Perder o Ibaka é sofrido. Porque o modo como ele passou a quadra nos playoffs, a liderança dele, o fato de que ele é um defensor mais atlético, que falta no Raptors às vezes no garrafão. Eu acho que o Ibaka não chegou. Porque eles trouxeram o Aaron Baines, igual você falou, e o Alex Len, que é outro pivô. Relativamente jovem se comparado a Ibaka, Aaron Baines e Gasol. Que é um excelente reboteiro. Então são os 2 jogadores que chegam para
ocupar o lugar de Gasol e Ibaka no garrafão, se bem que eles renovaram também com o Chris Boucher. Se bem que o Chris Boucher, eu vi o pessoal tipo, empolgado com o desenvolvimento dele. Ele chegou na NBA muito velho, ele tem acho que 27 anos. Ele jogou bem temporada passada, mas não é como se ele fosse um projeto que o Raptors está desenvolvendo. Já tem... Acho que esse é o Chris Boucher. Não pode mais chamar de menino Boucher. Não é o menino Boucher. E o mais importante de tudo, eles renovaram com o Fred VanVleet. Isso era realmente importante pro time. Custou caro, mas acho que um caro aceitável. E considerando que eu achei que ele ia receber até ofertas maiores de Pistons, Knicks e afins. Algum time desesperado. O Hawks da vida. Podia fazer uma burrada, né? Eu achei que algum desses times fracos que queriam um armador iam pegar ele. Não foi o caso, então eles conseguiram manter o VanVleet, que dos três, VanVleet, Ibaka, Gasol, era o mais importante, era o mais protagonista, o mais difícil de substituir. O Gasol e o Ibaka eram jogadores importantes para o Raptors continuar relevante. Que é uma coisa que é importante. A gente viu o quão importante foi para o Heat continuar um time relevante para eventualmente atrair grandes nomes na free agency. Então são jogadores importantes para tapar buracos agora. O VanVleet é importante para o futuro do Raptors. Ele provavelmente vai ser o armador do futuro dessa franquia. E com o Lowry, o Lowry tá jogando muito bem. Mas é o cara que você olha a idade e fala, não, uma hora tem que começar a pesar isso aí. E eu acho que o contrato dele agora é expirante, né? Você não pode ficar melhor todo ano pra sempre. Porque o Lowry, você compara o Lowry de hoje com o Lowry de 23 anos de idade, é outra pessoa. E ele foi só melhorando. Só foi ficando mais completo, personagem né? de videogame, assim, não tem idade. Ele só vai ganhando Ponto atributos. Então, mas uma hora tem que bater, então... É importante que o VanVleet continue jogando bem. É importante que o Siakam volte a jogar bem, igual na temporada regular e não igual nos playoffs. Tudo isso é essencial pro Raptors. E mais agora ainda que eles não podem contar com Ibaka e Gasol. Baines e Alex Len são mais... Eu tô até não empolgado, mas acho que o Alex Len vai se encaixar lá. Porque o Raptors não só tem tido experiência em tirar o melhor de cada jogador por anos em sequência... como ele tem qualidades e defeitos parecidos com o do Valanciunas. A dificuldade de se movimentar na defesa. Valanciunas é mais completo, não há nenhuma dúvida especialmente disso. no ataque. Mas a dificuldade defensiva eu acho parecida. E aí o Raptor sempre conseguiu... Sempre não, mas aprendeu com os anos com o Nick Nurse, especialmente, a esconder o Valanciunas na defesa. É que eles têm muito repertório defensivo. Sempre tem algum estilo de defesa que dê pra esconder esses pivôs mais lentos. Então imagina o Alex Len jogando de verdade, em vários minutos. E o Aaron Baines também. Então acho que esse é o importante pro Raptors. Conseguir peças que mantêm o time relevante para conseguir ser esse coletivo que é maior que os talentos individuais e coloca o Raptors no top 4 do leste. E isso vai impressionar os free agents quando eles buscarem um time novo ano que vem, se é que vão buscar um time novo. Exato. Acho que a vontade é participar do Raptors. E aí o Raptors precisa parecer competitivo, profissional. Você precisa passar essa aura de que é o lugar em que você deveria estar para tentar disputar um título. E acho que o Raptors tem time para isso, mas isso não quer dizer que eles não vão sofrer um pouquinho por ter perdido o Ibaka e o Gasol. E pra mim, claro, saiu essa notícia e pra mim faz todo sentido que eles queriam manter os dois por uma temporada. Tipo, vamos manter o que tá acontecendo agora. Isso. E ano que vem a gente vê. Mantém tudo que tá aí. E ano que vem a gente vê. Mantém a flexibilidade do time e os caras saíram. Então, é um bom plano B, mas é um plano B. Mas feliz pelo Baines, que vai ter um lugar que vai aproveitar muito bem os talentos dele, inclusive muito melhor do que o Suns. Vai aproveitar muito bem ele. Danilo. Na mesma praça. Pra gente terminar esse episódio, o Denver Nuggets saiu também com um belo de um plano B, porque eles perderam o Jeremy Grant. A gente falou que ele foi pro Detroit Pistons. Ele foi tão importante pro Nuggets essa temporada. Foi importante na temporada, foi mais importante nos playoffs. Na série contra o Lakers, ele foi cestinho do time em alguns momentos. E o Pistons ofereceu 60 milhões por 3 temporadas, 20, 20, 20. O Nuggets falou, beleza, a gente também oferece, então, se é isso que precisa. E ele falou, não, obrigado. Porque ele quer ser protagonista, receber a bola, não quer correr o risco de virar reserva do Michael Porter Jr. Isso, que esse é um risco real. Ele foi importante e até protagonista às vezes ofensivamente no Nuggets, mas em momentos muito específicos. E ele sabe perfeitamente que o Jokic sempre vai estar comandando o jogo. E o Jamal Murray. O Jamal Murray vai estar sempre dando os arremessos.
Então, é claro que o lugar dele ali era limitado e o Nuggets estava muito mais interessado na defesa dele e nas bolas de zona morta que ele desenvolveu na última temporada do que num jogador que bate pra cesta e cria as suas próprios arremessos. A impressão que eu tenho é que o Nuggets estava disposto a pagar mais caro para não perder esse embalo. A gente achou um quinteto legal. Ele na posição 3 deu muito certo. Você paga mais É jovem caro. ainda. Você paga caro pra manter um jogador que não é uma estrela só porque é ele que fecha o seu elenco. É só para não dar um passo para trás. Claro. O Nuggets chegou tão perto da temporada passada, chegou em final de conferência, vão perder um jogador importante agora. É melhor gastar mais e depois a gente se vira do que só lidar com a derrota. E vão ter que lidar com essa derrota. Exato, deram um passo pra trás. Porque quem eles contrataram pro lugar dele é o JaMychal Green, que estava no Clippers, que eu acho um bom jogador, eu acho que pode fazer parte da rotação de qualquer time forte, mas certamente não é para ser titular. Eu acho que o JaMychal Green chegar, o Jeremy Grant sair, é você dizer, Michael Porter Jr., a vaga tá para você. Claro que o Will Barton pode voltar, a gente não sabe como ele volta de lesão, mas tá lá pro Michael Porter provar que ele é o novo titular do time. Não é, o JaMychal Green chega Pra compor o elenco. compor o elenco, ser um reserva na posição 3, reserva na posição 4, do Paul Millsap, que eles renovaram. É que, Então é um passo para trás mesmo. eu acho que às vezes, em alguns quintetos defensivos, o Michael Green vai ter que ser o titular. E eu acho que isso é uma derrota para o Nuggets. Não é que ele seja ruim, mas é que você abaixa o nível de talento de um time que chegou nas finais de conferência. Precisava de um empurrãozinho pra frente, não de um empurrãozinho pra trás, né? Por outro lado, Jeremy Grant, por 20 milhões por ano, talvez ao longo prazo tenha sido melhor. Talvez eles agradeçam o Pistons daqui a um tempo. Esse eu acho que é um time que tá frustrado, que andou pra trás, mas que no longo prazo é só tipo, que bom que a gente tá lidando com esse contrato gigante. Porque lidar nesse momento com um passo pra trás é muito duro, porque você tá quase lá. Mas esse é um time pra disputar título por muitos e muitos anos. É um time muito jovem ainda. E é bem possível que eles encontrem outras soluções que sejam melhores que o Jeremy Grant e mais baratas, se eles tiverem um pouco mais de paciência. É que não é difícil ter paciência agora, né? É chato, mas bom, eles têm o Michael Porter, que é muito jovem. Muito. E todo mundo lá que acompanha a NBA de perto diz que, nos Estados Unidos, que qualquer proposta que chegue perto da orelha deles, que envolva o nome Michael Porter, já desliga o telefone. A gente não vai trocar ele. Eles acham que ele vai ser uma estrela, né? Então, não precisa de tanta pressa assim. Jamal Murray não é idoso, muito menos o Jokic, está tudo bem. Então, acho que eu entendo. Eu também ofereceria mais do que o Jeremy Grant vale. Mas 20 por temporada, 3 anos disso... É demais. Talvez tenha sido melhor para eles. Exato. É um time que tem que pensar no futuro, porque se tiver paciência, eventualmente vai ter uma brecha ali pra eles chegarem numa final de NBA. Outra perda importante deles é o Torrey Craig, que por muitas vezes foi titular nessa posição 3 do Jeremy Grant. Defendendo estrela adversária. Eu achei que ele perdeu um pouco de valor por causa do Jeremy Grant. Porque no ano anterior, quando eles chegaram na segunda rodada dos playoffs, ele virou titular mesmo, só pela defesa. Aí com o Jeremy Grant você tinha tanto a defesa, embora não tão completo quanto o Craig. Mas muito mais completo no ataque. Muito mais completo no ataque. Aí o Craig perdeu um pouco de espaço. Perdeu os dois é esquisito. Mas em compensação eles mantiveram o Paul Millsap por mais uma temporada. Topou aí um contrato médio da NBA. E importante pra eles. Ajudou em vários momentos. Menos protagonista do que no ano que ele chegou no Nuggets. Mas uma boa presença veterana que todo mundo lá gosta, por um salário aceitável. Isso é Tá até ótimo. simbolicamente importante você manter um jogador que tem uma liderança no vestiário. Mantém ele por lá. Depois de uma final de conferência, meio que o time merece ficar o mais parecido possível com o que foi, né? Isso. E por fim, eles fizeram uma das contratações surpresas dessa temporada, que eles trouxeram o argentino Facundo Campazzo do Real Madrid. O Campazzo vai ter que pegar 6 milhões do salário dele para pagar a multa rescisória. Isso que é vontade de estar no Porque NBA. o time não tem... O time pode pagar até um certo valor, mixaria. O time não pode pagar. O jogador tem que negociar isso quando ele assina o contrato, porque uma grana ele vai ter que pagar para o time. Mas o Campazzo é muito bom, meio irregular nas bolas de 3, se você pega os números ano a ano, mas tem uns anos que ele está arremessando 40% de 3 e muito, muito criativo. Um dos passes mais divertidos que você vai ver no basquete.
europeu ou internacional em geral são do Teodosic e do Campasso. Os dois são geniais com a bola. Para um time que se destaca justamente pelos passes, pela movimentação sem a bola, eu acho que vai ser um encaixe bem legal. O Nuggets sente muita falta de manter o mesmo estilo de jogo que tem com o seu quinteto titular quando o Jokic vai pro banco. Então falta criatividade mesmo, falta alguém que consiga criar espaços com os seus passes, porque o Jamal Murray não é esse jogador. Né? Tipo, ele não pode o Jokic ir pro banco, o Jamal Murray ficar em quadra, o time não consegue criar o mesmo tipo de arremesso. E o Jamal Murray pode jogar na posição 2 com o Campasso, não é um problema. É isso. Então achei uma boa contratação, não perderam nada por isso, um cara muito talentoso. Vamos descobrir, claro, ele também não é novinho nem nada, como ele se adapta à NBA. Claro. A gente já viu outros armadores geniais não darem tão certo. Inclusive o Teodosic. O Teodosic, o Marcelinho Huertas. Não é porque não deu tão certo na NBA que eles não são tão talentosos assim. É que às vezes chegaram muito tarde, o físico não dá conta. A transição é O complicada. Campazzo é muito baixinho. E na NBA tem muitos armadores agressivos, tem que marcar armadores mais altos, mais fortes do outro lado. Vamos ver como ele se encaixa. Mas pro Nuggets, Não, é assim, ótimo. meio de graça, tá Inclusive, ótimo. fica essa mensagem de que o Nuggets é um time que pode esperar essas transições acontecerem, pode fazer essas apostas, e justamente por isso não colocar 20 milhões de Jeremy Grant faz sentido. Outros nomes vão surgir. Eles podem, através de draft, ou gente da Europa, ou por trocas, eles podem conseguir. Desenvolvimento interno, tipo o Michael Porter. Pois é. Eles têm tempo ainda pra ver outros jogadores se desenvolvendo e tapando esse buraco. Então, entendo a frustração. Talvez o time comece, especialmente a temporada, um pouco pior do que acabou a última. E talvez não chegue numa final de conferência de novo, mas tudo bem, porque acho que vai dar tudo certo. é um no fim time das por longo contas. prazo, é verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso especial de Free Agents. Foram 6 episódios. A gente tratou, se eu não me engano, de 14 times. Não dá pra falar de todo mundo, mas a gente falou dos times que mais se movimentaram, dos favoritos. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente volta pra gravar mais um episódio de podcast ao vivo no YouTube. Sexta-feira ele aparece editadinho no seu feed de podcasts. Boa, lembrando que quando a gente grava as quintas no YouTube, a gente interage com os nossos amigos internautas, então se quiser mandar perguntas pra gente, aproveita e aparece lá no YouTube, assina o canal e tudo mais. Olá, internautas. Olá. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau!